E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo programa, Inside Out, o seu resumo semanal do circuito mundial de tênis. E aí, Adriano, beleza? Como é que vai, Lucas? Tudo bem? Tranquilíssimo. Feedback muito positivo do nosso primeiro programa. Cara, fiquei impressionado. Também alguns cortes já viralizando de maneira orgânica. Alguns constrangedores. Alguns mais, outros menos. Mas muito legal. Assim, vamos com tudo hoje também para o segundo episódio. Legal, fiquei feliz. O pessoal de casa, obrigado. Um retorno muito grande. Uma semana só de programa, esse é o segundo episódio. E já alguns vídeos no orgânico, no Instagram, alguns cortes com mais de 5 mil views, né? Isso para uma semana é um bom resultado expressivo, né? A gente está bem feliz, bem contente com isso. Lembrando vocês de casa que o Inside Out, esse conteúdo, é uma produção, é uma criação da Gratitude Filmes e também da Sétimo Set. E nós temos os apoios, né? Empresas que apoiam a gente nesse projeto, a The Phoenix, áudio, vídeo e automação para sua casa e para o seu negócio, e também a Academia de Tênis AF Esportes, desse jovem rapaz aqui. Adriano, a gente tem que passar a régua no Sunshine Double, mas antes disso, vamos lembrar o pessoal de casa, né? Ó, você que está no YouTube, assistindo o programa aí na íntegra, vai lá, se inscreve no canal Inside Out Brasil, ativa o sininho para receber as notificações de quando tiver novos conteúdos. E para quem está vendo no YouTube ou recorte aí no Instagram, segue também a gente aí, ó, @insideout.brasil no Instagram. Sunshine Double com 2 tenistas, né? WTA e ATP, vencendo o Sunshine Double, né? A Sabalenka no feminino e no masculino o Sinner. E isso não acontecia já há um bom tempo, né? Como é que você viu esses 2 torneios que fecharam essa gira de quadradura nos Estados Unidos e com os jogadores que a gente já imaginava que pudessem chegar, chegando e confirmando, né, favoritismo? Eu acho que o piso duro é o piso que mais entrega em termos de, digamos, de resultados assim, mais previsíveis, né, Lucas? Assim, acho que todo mundo hoje em dia, mesmo sendo um especialista das quadras mais rápidas, ou seja, da quadra de grama ou da quadra de carpete um pouco mais rápida, se adapta muito bem ao piso duro, que é o caso dos torneios nos Estados Unidos, e os jogadores de saibro também, principalmente em relação ao torneio de Miami, que é um torneio lento, né, que é jogado a nível do mar, onde a umidade tem uma interferência muito significativa no jogo. Uhum. Então os jogadores de saibro, ou jogadores que gostam de jogar mais no fundo da quadra também, acabam se dando bem nessa situação. E Sabalenka e Sinner realmente são sempre 2 grandes favoritos para essas competições. A Sabalenka, número 1 do mundo no feminino, tem aí algumas jogadoras que conseguem, em determinados momentos, vencê-la. No caso, a Coco Gauff, que foi a jogadora que ela enfrentou na final. Ao meu ver, a Sabalenka joga muito mais tênis que ela, mas a Coco tem uma estratégia, uma forma de jogar contra a Sabalenka que é contundente, principalmente nas quadras mais lentas. Vide o que aconteceu em Roland Garros do ano passado. Exato. E esse ano também, na final agora de Miami, a Sabalenka tinha um jogo bem controlado, com o primeiro set sendo ganho muito fácil, e de repente a Coco começou a achar uma maneira de incomodá-la, mudando as alturas. É aquilo que a gente falava, né, a respeito de estratégia, né? Você vai jogar contra uma jogadora contra a Sabalenka, mesmo que você seja um grande striker, é conveniente que você também mude um pouco, porque se você entrar neste formato de estratégia para jogar contra a Sabalenka, dificilmente você vai vencê-la. O mesmo acontece com o Sinner. A gente viu de um lado da chave a situação ir se abrindo ali em favor, né, do Lehetka, né? Ou seja, Alcaraz saiu ali daquele quadrante, outros cabeças de chave foram saindo. Ao meu ver, a única vitória, ou a principal vitória da trajetória do Lehetka até a final foi a vitória contra o Fritz, que em Miami também não é o lugar onde o Fritz tem muito sucesso, porque não ganha muito ponto de saque. O Fritz eu acho que se entende melhor numa quadra um pouquinho mais rápida que as apresentadas em Miami. E na final, a gente já sabia que jogando da forma com que o Lehetka joga, enfrentar o Sinner daquela maneira
não existe nenhum jogador neste momento, se é que já existiu alguém na história do tênis, capaz de ganhar do Sinner dando porrada na bola. Legal você falar isso, Adriano, porque o Sinner, ele vinha de vencer o Masters 1000 de Paris sem perder sets, e ele emendou esses 2 Masters 1000 agora, Indian Wells e Miami, também sem entregar sets. E só 2 jogadores conseguiram chegar mais próximo aí de repente roubar um set dele, né? O Daniil Medvedev e o João Fonseca, né? Sim. O João, inclusive, teve 3 set points no primeiro set, acabou não conseguindo aproveitar. Sim. E dá pra gente dizer que se alguém chegou perto tentando jogar o jogo do Sinner, ou seja, ir pra pancadaria franca, foi o João, né? E dá pra ter essa leitura. Tanto é que o Sinner, ele próprio começou a sujar um pouquinho mais o jogo. Sim. Ir um pouco mais pra frente, buscar o jogo de rede, algumas deixadinhas, não ficar no fundo de quadra, até porque no fundo de quadra, né, nos pontos de fundo de quadro, o João venceu mais pontos contra o Sinner lá em Indian Wells. Independente da maneira com que esses jogadores venham a jogar contra o Sinner, quando ele joga pela primeira vez contra um adversário, eu acho que todo mundo tem essa dificuldade, é um pouco, assim, demora para você entender um pouco ali, né, uma forma de jogar, né? Por que eu acho que dessa forma é muito difícil você vencer o Sinner? Ele é muito alto, ou seja, ele tem uma envergadura e alavancas muito interessantes em função da altura dele, e ele se mexe muito bem em quadra. Ou seja, ele consegue bater com aquela mesma força, mesmo correndo e mesmo em lugares assim, nas laterais das quadras. Uhum. Acho que por conta também dessa infância ali, ele relata muito essa questão dele ter esquiado por muito tempo. Sim. Você vê que ele consegue ter um molejo de joelho em movimento muito interessante. Ele joga muito flexionado, Ele né? joga muito flexionado, coisa que é muito difícil por um cara grande. Posso te dizer isso com todo o conhecimento, porque não é fácil você receber as bolas baixas. E ele tem essa facilidade de tirar as bolas ali de baixo, às vezes não dando muito na cara da bola como ele gosta de dar, mas tirando ela dali com bastante efeito e ainda muita potência, porque ele tem um braço muito solto e ele é muito grande, né? E de fato, quando você assiste, né, os vídeos do Sinner, né, de treinamentos, né, esses vídeos que ficam só mostrando ali o jogador, não seguem a bolinha e você consegue reparar, o jogo de pés, o footwork dele é incrível para um cara da altura que ele tem. Não é um cara leve, não é um cara baixo, é um cara grande, né, razoavelmente pesado para o jogo. Ele mexe muito bem as pernas, né? Ele consegue encontrar esse posicionamento para chegar quase sempre muito bem nas bolinhas. Se tem uma coisa que a gente pode aconselhar as pessoas que estão querendo melhorar no tênis, estejam elas a nível competitivo ou não, amador, é investir, né, nessa tua capacidade de movimentação em quadra. Há muito exercício que você pode fazer sem bola, até fora da quadra, exercícios de coordenação, exercício de troca de direção, alguma coisa da parte de pilometria, saltos, etc., para gerar essa potência nas pernas, mas também muitos exercícios que são praticados, ou muitas formas de se movimentar a perna que são praticadas enquanto você treina, por exemplo, jogando um set treino, né? Eu acho que o tênis moderno passa muito por isso. A bola está vindo muito forte em razão das raquetes, das cordas e da parte atlética dos jogadores hoje permitir isso. E a maneira que hoje em dia se encontra de evolução para esse esporte, eu acho que está muito nessa capacidade de movimentação. Se você prestar atenção em vídeos anteriores, das gerações passadas, as pernas não estavam tão ativas como como é necessário estar hoje, né? Porque não vem uma bola fraca, Lucas. O tempo inteiro ela com muita rotação, muito forte. E se você não tiver uma grande mobilidade em quadra, você está fora do jogo hoje em dia. É muita pancadaria, né? A gente tem visto pouca variação tática, poucos jogadores trazem a variação, é mais na força bruta. E por falar de outras épocas, né? Por falar de outras gerações, o que aconteceu esse ano, Adriano, é uma raridade, né? O Sunshine Double, com jogadores vencendo entre os homens e também entre as mulheres, né? Em 94, Sampras e Steph Graf fizeram o double. Em 2005, Federer e Kim Clijsters. Em 2016, 10 anos atrás, Djokovic e Azarenka.
E agora, em 26, Sinner e Sabalenka, ou seja, só 4 vezes na história conseguiram vencer entre homens e mulheres Os dois juntos no mesmo ano, né? Masters 1000 dos Estados Unidos. Indian Wells e Miami. Isso é muito raro de ser feito. A Sabalenka deixou cair sets só nas 2 finais. Ela deixou cair um set para Rybak na Indian Wells e um set para Coco em Miami. E o Sinner, 7 nenhum. Hoje, na quadradura, dá para dizer que Sabalenka e Sinner, pelo menos nesse recorte atual, estão um degrauzinho acima, embora a Sabalenka tenha tido dificuldades com a Rybak no Australian Open, na final, e o Sinner não tenha nem chego na final. Na Austrália, perdeu na semi para o Djokovic e viu o Alcaraz vencendo pela primeira vez o Austrália. Eu acredito que os 2 grandes embates do tênis mundial nesse momento estão exatamente nesses nomes. Eu acho que a Sabalenka e a Rybak vão protagonizar a maior rivalidade do tênis feminino daqui para frente. E o Sinner e o Alcaraz também. Se tem alguém em condições de a gente comparar o Sinner nesse momento, principalmente na quadradura, é o Alcaraz, que, ao meu ver, está um degrau acima do Sinner na quadra de saibro, apesar do Sinner não ser nenhum bobo no saibro, né? Ele joga realmente muito bem. Tava com o jogo na mão na final de Roland Garros no ano passado. Pois é. Então, assim, eu acho Deixou escapar. Eu acho que Sinner e Alcaraz estão numa outra prateleira e o circuito depois vai aparecer cada hora um coadjuvante diferente aí por enquanto. Mas que bom que você vê isso, eu também vejo. Eu acho que quem acompanha tênis de perto entende que Alcaraz e Sinner estão nesse degrau isolados acima do restante, né? Até porque a diferença de pontuação é gigantesca para o Zverev, que é o terceiro. Mas eu acho interessante a gente lembrar, trazendo agora para o nosso recorte aqui, né, do tênis brasileiro, Adriano, o que o Sinner fala para o João na rede, né? Depois de 2 tie-breaks, um jogo de mais de 2 horas, foi o jogo mais longo do Sinner nesse recorte norte-americano da gira Indian Wells em Miami. O Sinner fala, você é um de nós, né? Para ouvir isso do Sinner espontaneamente ali na rede e depois na coletiva o Sinner, que é de uma classe absurda, né? De uma delicadeza, de um entendimento, né? E interpretação do que está acontecendo ao redor dele, é um cara fantástico. Ele fala, olha, foi bom, foi interessante porque vou conversar com a minha equipe porque nós já sabemos mais ou menos agora onde treinar mais, onde direcionar mais os treinos. O João colocou ele em certas dificuldades. O João colocou interrogações para o Sinner responder durante o jogo, que talvez tirando o Medvedev nessa gira desses 2 torneios, não vi nenhum outro, nem o Lerretica na final agora de Miami conseguiu colocar interrogações para o Sinner responder. O Sinner tinha as respostas todas para todos os tenistas. Parece que para Medvedev e João, com esses 2 tie-breaks, ele teve que ter algumas interrogações ali a rever durante o jogo e se reinventar, né? Com o João, principalmente, ele foi decisivo. Tinha 3 set points contra no primeiro set, conseguiu resolver ali de forma pontual muito bem. E essa é a cara dele, né? Crescer nos pontos grandes. Você sabe que eu acho muito interessante, assim, que a gente vai ter um parâmetro muito mais bem apurado em relação a esse nível do João, em relação aos 2, é o próximo confronto entre eles. Porque, de um lado, o Sinner vai ter, por exemplo, o Alcaraz muito já mapeado como é que esse moleque joga, né? Ou seja, acho que vai facilitar a vida deles, porque já não é mais um jogador que eles nunca enfrentaram, portanto, não sabe ali como exatamente o que vai vir, né? Quando você já jogou várias vezes contra um jogador, você já tem mais ou menos uma ideia. Sabe o que incomoda no cara quando vem de lá pra cá e sabe como incomodar o cara também. Exato. E do lado do João, assim, pô, será que se eu tivesse feito isso e mais isso aqui, eu não teria condições, de repente, de ganhar um set, pelo menos, desses caras no jogo? Eu acho que os próximos confrontos entre João e Alcaraz vão determinar muito o que vai acontecer, ou o próximo confronto vai determinar o que vai acontecer daqui para frente. Se esses confrontos realmente vão ser parelhos, se vai abrir uma vantagem em favor dos caras que são mais experientes, ou se essa distância realmente vai encurtar, vendo o João, que é perfeitamente capaz, de repente, de começar nas próximas temporadas, não sei se nessa, mas beliscar algumas vitórias desses caras aí, né? Eles valem para pouca gente, né, Lucas? Você vê o Alcaraz e o Sinner... O cara passou 3 torneios invictos, 3 Master 1000, sem perder set. Desde que
começou essa hegemonia dos dois, poucos foram os jogadores e poucas foram as situações em que eles perderam. Né? Então, assim, o João realmente vai ter que se infiltrar ali numa camada muito, assim, de jogadores realmente muito bem conceituados, né? Mas é importante você trazer isso, Adriano, porque muitas vezes o grande público que não tem esse entendimento, está chegando agora para acompanhar o tênis, ou é muito exigente mesmo com o esportista brasileiro, não consegue enxergar que dentro desse recorte de últimos 3 Masters 1000, né, de Paris, Indian Wells e Miami, o Sinner não entregou 7 para ninguém. Ele não só vem invicto, como não perdeu 7. Exato. E aí tem só 2 jogadores que complicam um pouquinho mais. O Sinner nesses praticamente aí 14, 19, 20 jogos. Um deles é o João Fonseca, né? Agora, se eu tivesse que fazer um prognóstico, e vou fazer aqui para a gente não ser depois o famoso engenheiro de obra pronta, eu torço muito para que já nos próximos jogos o João consiga endurecer mais ainda e quem sabe até arrancar 7 e vencer, por que não, Alcaraz e Sinner. Mas eu acho que com a capacidade que esses caras têm de desenvolver, de entender o jogo, de ler o adversário junto com a equipe deles, na minha opinião, pelo menos a tendência é que nos próximos jogos, dentro desse ano, se tiverem, se as chaves se cruzarem, Alcaraz e Sinner têm um pouco de vantagem em relação ao João, especialmente se esses jogos forem no Saibro. Um pouco de vantagem, você acha? A mais do que já tiveram agora, né? Sim, tá. Vai crescer, vai aumentar essa distância. Mas eu torço para o contrário acontecer. Agora, creio que o João, como vai ainda evoluir muito fisicamente, e esse talvez seja o principal hiato dele hoje, a principal lacuna de jogo, que é um menino ainda, e isso é normal, tem que desenvolver porque é da idade, não chegou ainda ao ápice físico, né? Não acabou de crescer ainda. Eu acho que já a partir do ano que vem o João passa a ser um cara... Para o circuito ele já é, né? O que ele fez com o Tommy Paul, né, em Indian Wells, é uma amostra clara de que para o circuito como um todo o João já é um cara muito indigesto. Depois o Marojana, na estreia em Miami, que é um cara chato, que tem muita deixadinha, saca bem. O João ganhou em 3-7, mas um 3-7 seguro, ganhou bem, jogando bem para cima. Então, para o circuito como um todo, o João já é um grande incômodo. Eu acho que ele pode encarar todos de igual para igual. Agora, contra Sinner e Alcaraz já é uma outra conversa. Então, exatamente. Eu já vou ser repetitivo, eu acho que essa comparação não existe. É muito legal que o João está fazendo isso, aquilo, mas tênis não é assim. Esses dois caras são 2 fenômenos, cada um já tem por volta de 8 grandes lances cada um. Nós não estamos falando do, sabe assim, não é um amadorismo isso, né? Eles são tão bons quanto Djokovic, Federer e Nadal, sabe assim? Eu acho que o João, ele tem ainda um caminho para percorrer e acho que essa temporada de Saibro que vem agora pode ser bastante definitiva para isso, em relação a qual o tempo que o João vai demorar para realmente se consolidar ali entre os 30, 20 melhores do mundo. Porque o jogo no Saibro não é fácil. Qualquer um desses Comensana, Carabelli, Baez, qualquer jogador desses daí, argentinos, espanhóis, os Foquinas da vida, esses intermináveis, caso do Bautista Agut, etc. Qualquer jogador desse no Saibro é muito difícil você ganhar. Carne de pescoço total. Carne de pescoço total e assim, desde a primeira rodada, você não tem grandes pontos de saque que você vai ganhar, porque Monte Carlo e Roma a bola também não sai do lugar. Você tem que ter paciência para trabalhar os pontos, porque é a umidade, a quadra de saibro, os jogadores, apesar de não, às vezes alguns não muito especialistas, mas todo mundo vai te fazer jogar. O João é um cara criado no saibro, eu acho que ele joga bem melhor na quadradura do que no saibro, mas ele é um menino que tem ali uma formação no saibro, escorrega bem, tem um jogo sólido de fundo. Então eu estou com uma expectativa e curioso para saber como é que vai ser o João aí em Barcelona, Roma, Madrid. Madrid um pouco mais alto, ali facilita um pouco mais para os tiros do João. Mas eu acho que esse meio da temporada aí, os torneios de saibro mais Roland Garros, vai nos dar um bom panorama de que prateleira está o João Fonseca hoje em dia. Sabe, porque eu tenho dúvida ainda, sinceramente. Eu adoraria constatar que ele está muito próximo ali do top 10, isso, aquilo, mas os resultados não mostram isso. O que nós temos para nos agarrar é o grande potencial e algumas vitórias assombrosas que ele nos presenteou, né?
Agora sim, uma season de saibro com 5 semanas no saibro, ver o João fazer 2, 3 semifinais, etc. Eu acho que isso seria para nós um grande presente. Você me deu a deixa perfeita. Vamos dissecar então, né, essa gira de saibro agora que começa essa semana. Começou, na verdade, o João não está nesses torneios, são menores, né? Sim. Tem ATP já em Marrakech, no Marrocos, rolando. O Berrettini perdeu para o Inácio Buzzi, o peruano, que venceu o João aqui no Rio. Tem também Bucareste, na Romênia, e Houston, nos Estados Unidos. 3 torneios no saibro já essa semana, né? São torneios um pouco menores, aos 50, né? Agora, já na semana que vem, domingo, na verdade, agora dia 5, Monte Carlo tem o Masters 1000. Depois, na semana seguinte, de 13 a 19, tem 2 ATP 500. O João vai estar num deles. Tem Barcelona, na Espanha, e Munique, na Alemanha. Qual que o João está em Munique. Vai jogar Munique. Vai jogar Munique. Depois, de 22 de abril a 3 de maio, tem outro Masters 1000 em Madrid, na Espanha. E eu vou trazer depois do fim da gira aqui os pontos que o João defende em cada um desses torneios aqui, para a gente entender que são poucos. Ele tem boa chance de subir no ranking se for bem. Depois de Madrid, de 6 a 16 de maio, 17 de maio, na verdade, tem Masters 1000 de Roma, na Itália. Na sequência, ATP 500, que o João não se inscreveu, pelo menos por enquanto, que é na semana anterior a Roland Garros, né? São 2. Hamburgo, na Alemanha, que já foi Masters 1000, né? Na época do Guggen, na sua época. Genebra, na Suíça. E aí sim, a gente chega, né, no principal, no ápice da gira de saibro, que é Roland Garros, em Paris, na França, de 24 de maio a 7 de junho. Soma de pontos. Então o João tem basicamente aí, se ele não jogar naquela semana anterior a Roland Garros, que ele não deve jogar, a equipe dele costuma preservar o físico dele nessas semanas antes de Grand Slam. O João tem 140 pontos a defender para 5 torneios jogados. Ele deve jogar então 2 rodadinhas aí. Masters de Monte Carlo, ATP 500 de Munique, na Alemanha, Masters de Roma, na Itália, e deve jogar também Roland Garros. Sim. Aliás, faltou de Madrid que eu pulei aqui, Masters 1000 também. Então, são 3 Masters 1000, um ATP 500 e o Grand Slam, Roland Garros. Masters 1000, Roma, Madrid e Monte Carlo, que já agora começa domingo. Sim. São muitos pontos, a gente tem que lembrar que o ATP 500 são 500 pontos para o campeão. Óbvio que a gente sempre sabe que é difícil chegar numa final e ser campeão. Os Masters 1000 pontos ao campeão. E os Grand Slams são 2.000 pontos para o campeão. São 140 pontos. João defende em Madrid uma segunda rodada, que ele caiu para o Tommy Paul ano passado em 2 tie-breaks. Um jogaço, onde ele teve muita chance, muitos breakpoints desperdiçados, e já mostrava ali o potencial dele. Sim. Mas caiu na segunda rodada. Depois ele tem a estreia, perdeu já no jogo de abertura em Roma contra o Marojan. Então a vingança veio agora em Miami. E em Roland Garros, aí sim, um pouquinho mais. São 100 pontos a defender. Ele fez terceira rodada, né? Venceu o Urquat na estreia, o polonês. Venceu o francês Henrique Herbert na segunda rodada. Duplista, muito bom jogador. Perdeu do Draper. E perdeu pro Draper. E aí foi preocupante, né? Quando a gente quer discutir jogo e tática, que é onde nós vamos entrar agora para entender o que o João pode trazer para a gente no saibro. Contra o Draper, ele pegou um canhoto, que aí fez sangrar, né? Forehand do Draper no backhand do João, fez sangrar o backhand do João. O João, por sua vez, não encontrou o back do Draper, até porque quando começava a mandar de forehand, né? Do lado esquerdo dele, do Draper, com muito spin, muito girada a bola e absorvendo o impacto do João, né? Porque no saibro a bola fica um pouco mais lenta, ou bem mais lenta, de repente, da superfície, do local. E o Draper absorvendo e jogando para o alto, o João entrou em desespero. Eu acho que, como você disse, né, o Franco Davin está na equipe e o João já começou a enroscar um pouco mais essa bola, especialmente com o forehand. Será que dá para trazer isso com mais propriedade e incluir isso mais no jogo agora, nesse saibro? Com certeza esse Roland Garros para o João, ele vai ser um João muito melhor que o Roland Garros do ano passado. Eu me lembro bem que aconteceu nesse jogo com o Draper, foi um dia muito feliz do Draper e o João não jogando o melhor tênis dele.
né? Eu acho que coincidiu com a melhor fase do Draper também, que ele vinha de ser campeão em Indian Wells. Estava jogando demais. Estava jogando muito bem. E ele esse dia realmente jogou taticamente muito bem com o João, mas o João mais inexperiente, mais cru, não conseguiu achar ali uma forma que eu acho que ele já está preparado nessa temporada. Nem tentou achar uma forma de ganhar do Draper. Não sabia. Foi cada vez mais batendo na bola, dando pancada e desesperando. Exatamente. Esse não é mais o João que vão encontrar. Com certeza não. Já é outro jogador. É um outro jogador, muito mais sólido, muito mais contundente, com muito mais confiança e com muito mais respeito. Apesar de ter perdido um pouco de ranking, mas com muito mais respeito dos outros atletas, porque ele já ganhou praticamente todo mundo e endureceu com o Sinner e Alcaraz. Eu vejo, por exemplo, um jogo com o Zverev, que é o terceiro do mundo, no Saibro, hoje, um jogo para o João em condições muito iguais. Apesar do Zverev, ninguém dá muito crédito para ele, mas eu estava olhando esses dias os melhores resultados dele, antes do jogo ali. Ele tem não sei quantas finais de Master 1000, já ganhou vários Master 1000, é finalista de Grand Slam, só não foi campeão de nenhum ainda e não foi número 1 do mundo. É que ninguém é número 3 do mundo de forma culposa, né? O cara não chega, peraí, vamos combinar. É igual aquela do... Dá para dizer então que de repente, talvez ele, se você é maldoso agora, mas vamos trazer para o debate. Talvez, comparando com outros números 3 do mundo em outras épocas, ele é um número 3 mais frágil, que fica tão longe do 1 e do 2 assim? A considerar que nós estamos falando os outros números 3 que você está falando, ou seria ou o Nadal, ou o Federer, ou o Djokovic, ou o Murray. Wawrinka foi 3 e Murray também, muito tempo. Wawrinka também. Eu acho que ele está nessa prateleira aí, de Wawrinka. Do Wawrinka? Eu não coloco, não. O Zverev? De jeito Você acha nenhum. que o Wawrinka é muito mais jogador? Muito mais. Apesar de ele ter ganho 2 Grand Slams. 3, né? Tem Roland Garros, Austrália e US Open. O Wawrinka só não tem o Wimbledon. Não, tudo bem. Acho que por conta desses e vou falar mais, vou provocar agora os fãs do Zverev, que eu acho um jogadoraço, mas mesmo que o Wawrinka não tivesse nenhum Grand Slam, como o Zverev não tem, jogador por jogador, jogo por jogo, sou muito mais o suíço, muito mais o Standerman. Eu gosto muito do Zverev, cara. Eu acho ele um grandão que se move bem. Aquela direita dele lá é meio mentirosa, mas a esquerda é uma das melhores que eu já vi. Absurda. Não erra, né? Não erra. Saca demais. Saca muito. É certo. Mas não falta, Adriano, pro número 3 do mundo e um cara que, se eu não tiver errado, já foi campeão olímpico, inclusive, já ganhou muitos torneios. Como eu falei, ninguém é número 3 do mundo de forma culposa, ele tá lá com méritos. Não falta ele arriscar mais, ir mais pra bola, porque ele é muito seguro, muito regular, erra muito pouco. Mas para de repente incomodar os dois lá de cima, a pontuação que hoje ele tem 5.000 pontos, 5.205. Cara, tem 12.400 o Sinner e 13.590 o Alcaraz. Cara, eu acho que ele tá ele tá pegando uma entre-safra, assim, uma entre-safra. Ele fez parte das 2 gerações, e 2 gerações muito difíceis. Ele jogou enquanto o Federer, Nadal e o Djokovic ainda estavam num ótimo nível, né? Sim. Ele começa ainda com esses 3 aí malucos à frente no circuito, e ele agora tá jogando também com essa molecada e tendo Sinner e Alcaraz. A missão dele não é... Eu acho ele um jogador espetacular, mas ele não tá na prateleira de fenômenos como todos esses outros estão. Por isso que eu acho que a comparação do João Fonseca com Alcaraz, com Sinner, com Federer é incabível. Porque se o Zverev não pode ser comparado a esses caras, não vai ser o João Fonseca que neste momento nós vamos comparar. Mas o João Fonseca tem golpes melhores, pode ter uma perspectiva. Pode. O teto de performance do João, na minha opinião, acho ele absurdamente maior do que o teto de performance do Zverev. Mas o Zverev já mostrou, ele já ganhou as Olimpíadas, ele já chegou em final de Slam, ele já foi número 2 do mundo, ele já ganhou de todos esses caras que estão aí. Então, assim, você acha que não é por isso que talvez até a mídia internacional não jogue o João nesse hype, que talvez até prejudique ele, inclusive, nem é benéfico em alguns momentos, né? Ele vira um alvo. Mas talvez ele não seja mais badalado. O Taylor Fritz reclamou uma vez que jogou contra o João na grama, acho que foi em Nottingham, ano passado, e nos highlights tinha mais momentos e lances do João do que dele, né? Ele fez um comentário na rede social, foi bem humorado, mas reclamou, né? Talvez não seja isso. O Zverev é um jogo monótono, né? Mais burocrático, mais
certinho ali e não chama tanta atenção do público? Eu acho que passa um pouco por carisma também, sabe? Ele não é Ele é mais quieto, ele é mais não sério, é né? tão alemão, assim, meio durão de roda. O João é um moleque super carismático, brasileiro. E o circuito também. Senta a mão na bolinha de tudo quanto é E lado. o circuito é um pouco comercial também, sabe? Não é à toa que todos os diretores de torneios agora resolveram botar o moleque que é 39 do mundo numa quadra central, Sempre, todos né? os torneios sempre. Por Exato. alguma razão tem isso. E não botar o Zverev. Ainda mais em por exemplo. Miami, que tem um tanto de brasileiro que tem, né? Você tá entendendo? Então, assim, o Zverev deve ficar louco, porque deve ter programações onde vão botar o João Fonseca na central e ele, como 3 do mundo, vai jogar na quadra 1. Mas Exato. isso é parte do negócio também, né? Business, né? Por alguma razão, o João chama mais a atenção que os demais hoje em dia. Eu respondi um comentário na rede social esses dias, que era alguém, acho que era um americano, reclamando da Tênis TV no Instagram, que tinha feito mais uma postagem do Alcaraz. Eu falei, olha, é negócio. O Alcaraz é o número 1 do mundo, carismático, cara simpático, faz lances espetaculares, né? É o showman do circuito, mesmo que não fosse o número 1, ele é o showman do circuito. E ainda tem uma pitada de humanismo, né? Exatamente. Caráter. Ele gera engajamento. Você acha que a Tênis TV ou ATP TV, né? Tennis Channel no YouTube, no Instagram, vão postar quem? Óbvio que o Sinner teve uma grande mídia agora porque foi campeão, e dos dois, né? Indian Wells e Miami. E é um cara também simpaticíssimo. Só que ele é mais fechado, um pouco mais quieto. Sim. O João chamou ele de robô, num bom sentido, que quase não erra. E ele é um robozão mesmo, né? Tem o Cristiano Ronaldo, que é o robô no futebol, o robozão do tênis é o Sinner. É um cara que o público disse que parecia IA jogando, né? Porque não errava. Então, é negócio. A ATP vê no João uma figura carismática, e isso é evidente, né? O que você acabou de falar, eles jogam o João numa quadra central, número 39, 40 do mundo, e às vezes um top 10 tá jogando na quadra secundária. Sim. Porque é business. O João traz bilheteria. Exato. O James Blake, que é o diretor do Miami Open, comentou pro Andy Roddick, falou, Roddick, meu amigo, o João Fonseca aqui em Miami, em quadra secundária, nunca mais. Porque eu coloquei ele numa quadra secundária no passado, eu tive que mudar para central porque tinha fila saindo. Tava lá fora do complexo. O Cerúndolo verbalizou naquele papo que ele teve com os outros jogadores, estava o Deminaur, acho que o Rude. Isso, exato. O cara jogou, esse moleque jogou comigo na Argentina e era 50-50. A torcida nunca se viu isso lá. Invasão de brasileiros lá. Exatamente. É um fenômeno, né? De mídia e de acompanhamento, de público. Então não tem muito para onde você fugir, né? O João vai ser um destaque, lógico. Se ele não tiver o desempenho em quadra, esse hype em algum momento vai cair. Mas como a gente acredita pelo potencial técnico dele, Esse é só crescer, né? Só crescer, né? Por falar em potencial técnico, Adriano, a gente sabe que no Saibro, e a gente vai agora trazer a discussão muito mais para esse piso específico, né? Já repassamos aqui a gira de Saibro inteirinha com os torneios. Você hoje na equipe do João, ali junto com o Gui, de repente, com o Franco Davim, o que você traria da sua cabeça? Como que você enxerga esse jogo do João de muito enfrentamento, de muita pancadaria, mas para tentar de repente falar assim, João, vamos sujar um pouquinho esse jogo? Vamos também trazer outras dificuldades para o adversário que não seja só a bola a 1 milhão por hora? A gente aqui está falando como se o João só soubesse fazer isso, e não, né? Tem deixadinha muito boa, inclusive. Dá boas deixadas, às vezes que ele vai à rede, ele tem se virado muito bem, ele saca muito bem, que é um grande diferencial. Para mim, é mais diferencial ainda do que a própria direita, porque ele arma uma condição muito boa para a direita dele atuar nos games que ele está sacando. Porque ela sobra já numa ele condição muito linhas, ele saca de ataque, forte, né? Ele tem um segundo saque que pula alto. Então, assim, ele recebe uma próxima bola, muitas vezes em condição de começar a mandar o ponto com a direita. Né? E quando ele devolve bem saque também, porque ele devolve de 2 mãos. Lembra do match point no Rio Open? A pancada que ele dá na paralela ali, com a convicção que ele deu àquela esquerda, ou seja, ele é um moleque, ele é bem completo. Então eu acho que, tudo bem, essas variações que a gente está falando tanto, eu não tenho a expectativa, ou não vejo que é por esse caminho, que o João comece a acrescentar demais coisas no jogo dele. Eu acho que ele tem que jogar exatamente da forma com que ele está jogando, só que aperfeiçoar essa forma que está jogando. Ele vai ter que entender, em determinados momentos do jogo,
que ele pode soltar mais as rédeas e em determinados momentos onde ele vai ter que girar um pouco mais a bola e ter um pouco mais de margem. É só isso. Não há necessidade do João agora, porque precisa sacar e volear mais, precisa melhorar o slice para tá. O slice que nós estamos falando... Não temos que reinventar a roda. Não. Esse slice que nós estamos falando de quebra de ritmo, isso é um pouco nato de cada um. Eu acho que ele tem um bom slice para se consertar, às vezes, no ponto de uma bola baixa, de uma bola longe, de uma bola que veio muito forte, que não teve muita saída. Tá. Agora, eu não vejo no slice do João a versatilidade que tinha, por exemplo, o slice do Federer, que jogava slices mais curtos. Mas você judiou também agora aí, né? Mas você foi lá no cara, né? Os caras bons de slice, você pegar o meu slice, você pegar o Júlio Góes, você pegar os caras que davam bem slice, eles te jogam slice com a mesma eficiência para todos os lados da quadra. Te joga paralela funda, te joga drop shot com empunhadura, você acha que vem funda e o cara te dá um drop. Muda na hora. Te põe no pé assim se você vem na rede, uma bola baixinha para você volear em uma situação desconfortável. Te dá slice baixinho na cruzada, de forma que você tenha que entrar e se agachar um pouco para bater essa bola aqui embaixo e depois reacelera de novo. Eu não vejo essa versatilidade no slice do João. Eu acho que ele tem um golpe ali de defesa. Já melhorou, né? Já evoluiu o slice dele. Isso é trabalhável também. É aquilo que o Roddick falou. Ou seja, essas bolas aí de menos impacto, isso é muito treinável. Agora, o menino tem uma capacidade de dar winner dos dois lados que é impressionante. Mudar de direção para paralelo o tempo inteiro. Essas mudanças de direção, que é o mais difícil que tem no jogo, e isso ele não pode perder. O João não tem que se descaracterizar. O João vai jogar esse jogo agressivo e até em alguns momentos inconsequente dele, melhorando a qualidade dessa estratégia. E o sujar, eu acho que não faz muito parte do jogo do João. Eu não vejo ele dando uns balão igual o Alcaraz dá de vez em quando, só que o Alcaraz ele vem de uma escola que adora dar balão. Mas se não for o balão, que eu acho que também vai ser difícil no jogo do João, talvez numa bola mais eu digo que o balão defensiva. Do João não é eficiente como o balão do Alcaraz. Exato. Que não é um simples balão. Mas o que o João já fez no Saibro deu certo em alguns momentos e que eu vejo que às vezes ele não faz tanto como eu gostaria ou acho que ele deveria. Sim. Quem sou eu para falar isso, mas a gente assiste tanto e torce tanto que a gente vê algumas situações assim. Eu vejo no João uma capacidade tão grande de encontrar a devolução, e ele melhorou muito isso ao longo dos últimos anos, que eu percebo até mesmo no Saibro uma insistência em devolver esse saque lá dentro. Que nós sabemos que não funciona, porque vai frear essa devolução, por melhor que seja. E ele tem essa bola lá de trás, que o Guga fazia brilhantemente, né? Ia lá atrás e enroscava. Ela não é um balão, mas ela é bem enroscada, firme, no centro, no meio da quadra. Eu acho que ele não faz bem essa bola. Eu gosto. Eu acho que ele não faz bem, ele não tem esse cacuete natural. Contra o Tabilo, que ele perdeu, infelizmente, num jogaço na estreia esse ano na Argentina, em Buenos Aires, ele fez muito disso. O que aconteceu depois foi que na segunda bola, quando ele devolveu que ela veio curta, ele estava um pouquinho despreparado e ele chegou nela já um pouco ruim. Eu acho que desse lugar da quadra, ele não se entende bem, ou seja, muito lá atrás, principalmente para bater essa bola para cima e ter que começar a ir avançando, ganhando quadra com mais 2, 3 bolas, que é o que esses caras fazem. Eles dão a primeira alta, fica um pouco aí, daqui a pouco eles vão entrando. O João, ele precisa ir logo ali para dentro. Eu não vejo o João com muita eficiência jogando pesado, como a gente fala, como jogava o Nadal, por exemplo, lá de trás. O Nadal dava uma bola com um determinado arco que parecia uma bola defensiva, mas era uma bola com muito topspin e que você bate ela todos aqui em cima. Essa bola do João, ela não é contundente lá de trás. Eu acho que até dificulta para ele a sequência do ponto, porque os caras atacam ele na próxima bola, abre um espaço para um drop que ele vai ter que correr lá do fundo. Eu acho que ele vai ter que impactar a bola forte mesmo lá de trás e jogar no Saibro como jogava o Djokovic. O Djokovic você não viu em nenhum momento para ele se adaptar jogando no Saibro, tendo que ir para trás e jogando com outras parábolas. Não é esse Djokovic que ganhou do Saibro. Talvez tenha uma devolução do João não lá com as costas na tela, um pouco mais para mas na zona 3 ali de repente. Isso, acho que é uma zona intermediária ali. Nem em cima da linha, que não surte efeito. Exato. E nem tão lá atrás, na tela, que deixa ele muito desconfigurado, na minha opinião. Exato. Eu acho que é na zona intermediária, como você está falando, ele tem que sair forte, de forma que as próximas bolas ele já esteja bem mais perto dos ataques e das definições do ponto. O João evoluiu muito nas entradas de ponto, tem sacado cada vez melhor, né? Ele já tinha um segundo muito eficiente,
com kick, né? Ele tem um kick lá da vantagem para fora, quase sempre quando o cara não é canhoto é no backhand, que é muito eficiente. E também a devolução, tem evoluído brilhantemente nessas entradas de ponto, que eram lá no juvenil e no começo do profissional, em 23 para 24. Uma dificuldade dele. As principais, os gaps, né? Os hiatos aí de jogo. Por isso, né? Imagina o quanto que ele não vai melhorar em todos esses fundamentos aí, né? Exato. Por isso não se trata agora, todo mundo agora está muito nessa, inclusive a gente falou bastante sobre essa história de variação, né? Mas eu acho que tem que consolidar ainda a forma dele de jogar, né? Para depois ali na frente começar a fazer algumas mudanças. Eu acho que ele já tem subsídios para isso, mas eu acho que ele tem que consolidar ainda a forma que ele se sente confortável de jogar. Eu vou querer o seu palpite. Nós não vamos ser aqui os engenheiros de obra pronta, nós vamos dar palpite sim, você e eu, sobre o que nós achamos como vai ser essa gira de saibro do João. Estamos indo bem nos palpites. É verdade. Mas antes disso, um último detalhe técnico, agora trazendo a realidade do jogo do João para o saibro. Eu percebi, Adriano, do ano que passou, do final do ano para cá, especialmente em Basel, né, na Basileia, quando ele vence o ATP 500, ganhando de 2 espanhóis que estavam jogando muito, né, o Munar na semi e o Fokina na final, que o João está começando a aceitar mais, a sangrar com o backhand. A sofrer um pouco. A sofrer um pouquinho ali, eu vou trocar, porque ele tem a facilidade, então quando a técnica sobressai, ele vai de repente para alguma coisa tática que não é ideal. Ele tinha um desespero de trocar para paralela. Veio na esquerda? Eu vou na paralela para esse cara me devolver aqui e eu começar a jogar com a direita. Mas às vezes, como o Alcaraz, por exemplo, você pega um cara que tem um forehand muito forte, não é negócio jogar lá. É mais negócio ficar aqui no back mesmo. E eu percebi que o João já tem, especialmente esse ano quando virou, entrado nessa absorção, né? Olha, eu vou aguentar, eu vou seguir aqui no backhand, eu vou segurar um pouco mais. Contra o Sinner já foi assim, ele conseguiu segurar um pouquinho mais. Contra o Alcaraz um pouco menos, ele já desesperou e não quis ficar ali. E eu senti que ele estava aguentando bem o back do Alcaraz. Poderia ser por ali o jogo, mas ele não fez. Você acha que no saibro essa paciência de não querer logo, né, mudar a direção na paralela com o backhand pode ser uma chave para ele encontrar bem esse backhand e na hora certa mudar para o fore, buscando o inside-out, inclusive, e começar a mandar no ponto? Isso é o óbvio, Lucas, é o que está nos livros, né? Mas como eu te disse, vai depender esse ano de uma série de outros fatores que são, na minha opinião, muito mais importantes que a questão da parte estratégica. Porque ele está enfrentando jogadores com muito mais capacidade, ou seja, ele já não tem mais um Challenger que ele jogou, um ATP 250, que vai jogar com jogadores ali por volta de ranking 100, 100 e pouco. Ele só enfrenta jogadores acima de ranking 50, praticamente, hoje em dia. E essa é uma fileira de jogadores muito bem, digamos, muito competentes. Então eu acho que esse ano o João vai naturalmente, por conta desta capacidade que ele está tendo de treinar todos os dias com bons jogadores, de jogar contra esses caras, a capacidade de subir o nível dele, né? Por isso que eu acho que tem que ser uma temporada ainda de muito pouca expectativa em relação a ranking, a subir de nível, porque ele vai começar a endurecer, vai começar a ganhar dos tops, e eu acredito que a temporada de 2027 nós já podemos falar de um João com perspectivas bem reais de ser campeão de um slam ou de chegar ali top 10, né? Eu acho que esse ano aqui é um ano que o João ainda vai passar por algumas coisas que não são ainda muito conhecidas por ele, né? Eu acho que ele entrou aí agora num hype onde os jogadores estão vendendo muito caro os jogos para ele. Ninguém quer perder o João, certo? Porque aquilo tudo que a gente falou, é sempre um jogo com bastante público, é um garoto, o pessoal que é mais tarimbado do circuito se fala ali no vestiário, fala assim, o quê? Não vai se criar pra cima de mim não, moleque, entendeu? Então, não é um joguinho na quadra 3, que o cara acordou meio despretensioso no dia, é o que você falou aquele dia no nosso primeiro programa. O nível de atenção do Alcaraz para o jogo com o João foi infinitamente maior do que o nível de atenção que ele teve para jogar contra o Korda, e perdeu. Se ele entra sangue doce como ele entrou ali contra o Korda, ele perde o jogo aquele dia. Exato. Né? Porque só não vai porque ninguém quer. O João Fonseca, putz, então ligou um torneio diferente pro cara ali no torneio. Já sabe que vai jogar na central,
já sabe que se perder do moleque, pô, perdeu para esse moleque. A atenção também. da mídia é diferente. A atenção da mídia é muito diferente. Então tem muitas coisas no entorno, para mim, que jogam muito mais a própria vida pessoal do João, a questão financeira, o tanto de dinheiro que esse moleque tá ganhando, Uhum. a parte de relacionamento, ele namora, tem uma menina que tá no Rio enquanto ele viaja. O ser humano, quem domina, quem pilota aquela raquete Base ali, familiar muito boa também do João, né? Estrutura familiar. muito boa, e até agora ela está servindo bastante, mas também pode ser mais para frente uma coisa que possa dar a ele um certo conforto que nunca é bom para um atleta. Perder a fome? Já tenho tudo que eu preciso, meu pai tem bi, eu tenho mais um monte de mi, sabe assim, estão começando a falar muito mal de mim aí, sei lá. Acho que nós já vimos com muitos. Estamos aqui na expectativa agora da convocação da seleção brasileira, né, para a Copa do Mundo. Uhum. E o assunto é a convocação ou não do Neymar, né? Assim, ele se perde, na opinião de todos nós, a partir do momento que ele começa a abrir demais a vida pessoal dele, ou começa a achar que ele é um ser humano normal, né? Sei lá, podemos achar e que ele está no direito dele, mas para o grande público, para os críticos e até para o negócio que ele vive, não condiz. Então eu acho que vai passar com a carreira do João tudo isso ainda, sabe? Ele tem uma estrutura, ele tem uma equipe, mas ele é um ser humano e ele é um garoto de 20 anos que também vide Alcaraz. Sabe, o João esse ano no Rio de Janeiro já acusou muito essa questão da pressão, de estar se sentindo meio... E também no ano passado, né? O ano passado, sentiu a estreia ano demais. passado, principalmente. 20 título, né? Na Ano passado, Argentina. principalmente. Mas isso não é uma coisa só do João. Você vê o documentário do Alcaraz, A Minha Maneira, ele fala justamente sobre isso, e ele fala assim, bom, eu não vou priorizar os recordes, ou o dinheiro, ou tudo que você... A minha vida e determinadas coisas que eu tô a fim de viver nesse momento. E, de novo, eu acho que está correto. É que também cria-se uma expectativa externa, né? Vem de fora uma expectativa que talvez não seja dele, né? As expectativas do outro. Às vezes Né? o outro tem, eu quero que o Alcaraz quebre o recorde de 24 grandes slams do Djokovic. Você perguntou para mim se eu quero. Exato, o Alcaraz quer isso. Exatamente. Tem 7 já. Exatamente. O Agassi tem 8. O Agassi é uma lenda eterna do esporte. Você Tem vê. 8 grandes slams. Você vê? O cara com 22 anos de idade tem 7. Isso. E para quem está corrigindo... Se ele parasse hoje, o Alcaraz, vou parar, estou indo embora. Tá entre os melhores da história. É isso. Mas para quem corrige a carreira dele, para quem dirige a carreira dele, o manager, os técnicos, não sei o quê, eles veem um potencial no Alcaraz capaz de quebrar todos esses recordes. E tem mesmo. Ok, é isso que a equipe tem que buscar. Só que tem que estar aí entrosado com aquilo que o Alcaraz também pretende para a vida dele. Porque senão acontece muito dos caras depois que termina a carreira, fica tudo louco. Mas aí eu vou entrar numa questão muito prática. Aí a equipe do Alcaraz e ele junto vão ter que entender que certas cifras valem muito menos do que diz o dinheiro. Yeah. É hora de... se eu for para os 9, daqui a pouco vai ter 10, né, na Arábia, Masters 1000, eu tenho o Plus lá, de premiação. Se eu não faltar, se eu fizer tantos ATP 500 no ano, eu tenho o Plus. O Alcaraz precisa desse Plus? Não precisa. É hora de pegar a malinha. Tudo bem, Miami, ele vinha já de semifinal em Indian Wells, perdeu para o Medvedev, um jogaço, mas já vinha cansado, porque teve Doha antes disso. Uhum. Então, tem que começar a dosar. Eu tenho que ir para TP 500, por exemplo. Eu acho que o Alcaraz já chegou no nível que talvez um ou outro para entrar em ritmo. Vou nesse 500 aqui, que é antes de um 1000, que depois tem um grande slam, que eu vou começar aqui a entrar, engrenar e vou chegar lá. Porque senão, ele vai chegar num desgaste físico e principalmente mental que o cara vai querer largar. Porque é desgastante, cara. Você ganhar um Master 500 hoje em dia, ele é muito desgastante. Às vezes você está entrando em ritmo e consumindo toda a sua energia de concentração para o que vem pela frente. Que no caso deles é o que realmente importa, o Grand Slam. Exato. Você vê que o João tem feito muito bem
como se diz, temperar esse calendário e não sair jogando todos os E torneios. foram tremendamente criticados no ano passado, o João e a equipe dele. Por que não foi aqui, por que não foi ali? Tem que jogar, e mais um torneio, mais uma semana. O Lerner Tia tá jogando essa semana, o Mensic também. Mas sentado no sofá é sempre muito mais fácil. É uma tranquilidade, né? Quem Ninguém tá sabe dentro, da situação física, da carga de treinamento do João. Se o cachorrinho do menino tá doente ou não. Tem Exato. muita coisa que... Se tinha marcado uma viagem com a namorada, por exemplo, naquela data específica, né? E não quer perder aquela viagem. Tem a vida pessoal, tem o ser humano por trás do tenista, que o grande público, especialmente atrás de um teclado na rede social, todo mundo fica corajoso para criticar e sair despejando ódio, né? Exato. São os haters. Então, o ano passado, as pessoas, eu também entendo um pouco a ansiedade do grande público, que às vezes não foi, alguns nem criticaram, mas disseram, cadê o João? Queremos o João jogando, né? Para ver ele em quadra, porque é um prazer vê-lo jogar de fato. Mas esse entendimento também vem em cima do fato de que ainda é um adolescente, acabando de se desenvolver como homem. Ele cresceu, ele tava com 1,85 na ATP, no site tá com 1,88 de altura já. Pois é. Daqui a pouco aparece com 1,90 aí, né? Ele tá espichando o menino ainda, perdendo aquela gordura corporal, e ele vai com certeza chegar num índice de gordura corporal, de massa muscular, o ideal para ele chegar no ápice, que é ali 24, 25 anos. Falta tempo, falta cancha ainda. E tenista também, em relação à vida pessoal, assim, a gente tem várias histórias que talvez não dê nem para compartilhar muitas delas aqui no ar. Mas assim... Ó o horário, hein? Vai ter que entrar meia-noite o programa? 2 da manhã? Você viaja muito, né, cara? Você fica o tempo inteiro fora. Então, assim, as tuas relações pessoais, quantos namoros, assim, quantos casamentos que foram se diluindo por conta dessa distância também. E aí o jogador precisa estar com muita certeza de se é isso mesmo que ele quer para a vida dele, porque todas as outras coisas da sua vida vão ficando em segundo plano e algumas delas desaparecendo, né? Ou seja, não é fácil para você, principalmente aos 19 anos, manter um relacionamento, por exemplo, com uma pessoa, sendo que essa pessoa é obrigada a se despedir de você todas as semanas. E as semanas que você está também, você treina o dia inteiro. Não é que você está no Rio de Janeiro e você pode falar para os caras, vou ficar 4 dias ali em Angra dos Reis ali com ela, porque... De perna para cima? Não. Tem que ir para quadra. Você tem que treinar o tempo inteiro. Então, assim, o lado emocional, que também precisa estar equacionado, ele é cheio de arestas, né? As histórias que eu te falei que eu não posso compartilhar são histórias cômicas, trágicas, que eu te conto depois. Nós vamos filtrar algumas, pessoal de casa. Pior que não dá, né? Não dá para filtrar? Não passa na peneira? Não passa nas peneiras, porque se puder não citar nomes, acho que dá até para... Eu acho que eu já entendi o teor dessas histórias. A gente tinha uma máxima, isso já gerações passadas, principalmente dos caras mais velhos, que falava assim, se você é casado, não sei o que, você vai para uma gira de, sei lá, quantas semanas, 8 semanas, não inventa de voltar de surpresa. E se voltar, chegar em casa e quiser fazer uma surpresa, antes. Chega batendo panela. Para dar tempo de ir correr. É raro, mas acontece muito. Hoje temos história de morte. Adriano, a gente está aproveitando esses primeiros episódios, né? A gente vai aproveitar pelo menos esse primeiro mês, né? 1 mês e meio, talvez 2, desse começo de programa para apresentar e apresentando aos poucos para o público os nossos quadros especiais, que depois vão fazer parte, de fato, de forma fixa do programa, com patrocinadores, inclusive. A gente mostrou na semana passada, no primeiro programa, o nosso jogador perfeito, né? Que mais à frente nós teremos aí grandes amigos do tênis, ex-tenistas, profissionais, atuais tenistas, personalidades, empresários também montando pra gente os seus tenistas perfeitos. O Adriano montou o dele, eu montei o meu também. Acho que fomos bem, né? Sim. Algum específico que você gostou bastante? Algum fundamento específico? Isso aí, Lucas, aí é o próximo assunto. O Adriano não gostou do drop shot do Fabrício Santorosso. Hoje, meu jogo inesquecível. E no seu caso, eu abri uma exceção aqui, porque teria que ser né? No singular, meu jogo inesquecível. Mas você foi jogador, então eu vou te deixar fazer 2. Um jogo inesquecível que você jogou, que você estava lá em quadra mesmo, o seu jogo como jogador, e o seu jogo inesquecível que você assistiu. Pode ser pela TV ou pode ser em loco. Eu vou fugir um pouquinho. Eu poderia dizer um jogo inesquecível meu, uma vitória, né? Tem vários jogos assim bacanas que me vêm à memória.
Mas eu vou citar um jogo inesquecível que foi um momento trágico, assim, eu era juvenil ainda. Tem que ter coragem pra citar uma derrota, hein? Você tá com com o ego em dia. Foi o torneio, foi em Antuérpia, um torneio que é preparatório para Roland Garros. Sim. Eu era, acho que, cabeça 3 do torneio e tava todo mundo nesse torneio. Tanto é que eu saí de bye e eu peguei o vencedor de Norman e Marcelo Rios. Caramba, que chavezinha, hein? Pois é, ganhou o Rios. Eu ganho do Rios, ganho mais uma rodada e nas quartas de finais eu perco pro Miles McLaren, que foi um inglês que ficou muito meu amigo depois, jogamos dupla juntos. E o Miles foi treinador do Murray já. Depois teve com o Bagdad, é um cara que tá aí no circuito ainda com bastante. Agora tava treinando uma menina, uma inglesa que joga bem também. E o jogo tava 5-4 para mim no terceiro set. Eu já tinha tido uma advertência, porque eu acho que devo ter falado algum palavrão, alguma coisa. Uma perda de ponto, porque eu já tinha isolado uma bola, sei lá o que foi. Já tava ali na berlinda. Cabecinha ali, do John McEnroe esse dia, é? E aí, cara, eu não falava uma palavra de inglês nessa época. Tinha 17 para 18 anos. E eu dou um ace, na minha visão, ace. E o Miles vai... E marca uma marca, nada a ver, uma marca... Longe de onde foi a bola. Uma coisa assim, eu não estaria discutindo se o saque tivesse sido assim fora. E eu vou até a rede. Quando eu chego na rede, o juiz que estava na cadeira, um senhorzinho, já tinha descido para olhar ali a marca que o Miles estava marcando, foi na marcação do Miles e me canta a bola fora. E era um 30-15, assim, 5-4, 30-15, para um pré-match point. Era um ponto importante. E eu não... me desesperei. Peraí, você venceu o primeiro então? Era terceiro set. Ah, terceiro set. Terceiro set. Pra ir pra semifinal do torneio, pra ir pra semifinal. Você sacando em 5-4. Saco em 5-4, 30-15. Dou um ace, na minha visão, e o Miles marca uma marca fora e o juiz vai na dele. E eu ali não conseguia argumentar em inglês, não me saíam as palavras em inglês, e eu me desesperei e pulei a rede. Pra mostrar pro juiz que não tinha sido aquela marca. Ele automaticamente pegou o rádio, ligou pro árbitro geral, não sei o que, aconteceu isso, não sei o que. O árbitro geral veio na quadra e me deu a notícia do default, né, que é o cartão vermelho no negócio. Desclassificou você? Me desclassificou. Faltando 2 pontos para ganhar o jogo. Meu Deus do céu. Quando eu percebi o que tinha acontecido, o Miles indo pra mesa dele, botando as raquetes na bag, se preparando para sair da quadra, o árbitro geral tentando continuar a me fazer explicar o que tinha acontecido, não sei o que, o senhorzinho volta para pegar as coisas dele na cadeira, lá em cima. E eu, num ato muito feio, desespero, pego um pau de simples da rede e começo a dar na cadeira. Na cadeira do juiz. Porque era o meu último ato ali de desespero total, de assim, e eu não ter conseguido nem falar o que eu precisava falar naquele momento ali. Por isso, mais um conselho para quem está começando a entender que quer jogar tênis, quer viver do tênis, quer ir para o circuito profissional. Se você não falar inglês, a sua vida vai ser um saco. Porque você vai precisar das pessoas para tudo, você não vai conseguir argumentar quando você tiver os seus Depois desse jogo, você aprendeu? Aprende, porque depois foram vários anos viajando, você começa a estudar um pouco e tal. Não digo que o meu inglês seja um primoroso, o inglês que eu gostaria de falar, só que jamais aconteceria isso comigo de novo. Mas você ia mostrar a marca esse dia sem pular a rede? Eu conseguiria pelo menos dizer pro cara que ele estava mostrando uma marca que não era. Exato. Então essa daí é a outra da frente. Amigo, essa daí tá, colega. Tá fácil, desesperador. Então assim, é um episódio inesquecível, porque depois eu cheguei em Roland Garros, eu treinava com o Paulo Cleto na época. Sim. E tava o Jaime e o Nico em Roland Garros na chave principal, que eram os 2 jogadores dele na época. E eu cheguei em Paris e fui... Quando eu chego em Paris, estava tendo a dupla, os caras estavam na quadra, jogando contra o Fleck e o Seguso, que eram 2 americanos que jogavam muito tênis. Tava jogando o Nico Matter e o Jaime Onsins contra os 2, primeira rodada. E eu chego ali em Roland Garros, porque você chega ao juvenil, chega na segunda semana, né? Sim. E aí eu fui lá. Não sei o quê. E a moça da Prince, que o Paulo Cleto tava o tempo inteiro na cabeça dela, que precisava me patrocinar, eu era 3 do mundo juvenil na época. Ó, o moleque tá Tava aqui, namorando a Prince pra você. Falando assim, a primeira semana inteira, falando em meu nome. Chegou nela essa loucura? Chegou nela. Ah, que legal, muito ela, bom. Pum, já foi pro Paulo. Ele falou, que isso, 92, se é hoje então ia ter sido... Com rede social? Se é hoje ia ter sido um negócio... Você ia ficar famoso, hein? Pô,
queriam me tirar de Roland Garros de qualquer maneira, só não saí porque eu tava com o time da ITF e aí fizeram um negócio lá. Quando eu chego do lado, senta assim, tipo, ó, eu aqui, cheguei, o Paulo olhou pra mim e falou assim, some da minha frente, a hora que acabar o jogo, eu quero que você esteja em tal lugar que eu quero conversar com você. Eu falei, tá. O cara já tá sabendo. Chegou legal em Roland Garros, hein? O esporro do esporro. Chegou bonito em Roland Garros, parabéns. E um jogo que eu assisti, que eu já comentei com você, uma vitória do Guga sobre o Sebastian Grosjean, numa Copa Davis, que a gente perdeu esse jogo para a França, mas o jogo a partir do... Perdeu o confronto, mas o Guga ganhou esse jogo. O Guga ganhou esse jogo do Grosjean com cãibra nas pernas a partir do segundo e terceiro game do terceiro set. Ainda perdeu esse set. Para o pessoal de casa, nessa época, Davis ainda era só jogos de 5 sets. Exatamente. E a câimbra, ela tem um pico, né? Ela vai embora. Se você ali tem paciência e tal, você consegue ainda retomar, diferente de uma lesão muscular, que às vezes você não consegue dar um passo mais, né? E esse jogo, o Guga menciona esse jogo em várias entrevistas. Se não me engano, foi se arrastando e levando para frente. E levou e ganhou esse jogo em 3 sets, numa demonstração de resiliência das mais potentes que eu já consegui presenciar, estando assim muito próximo da quadra. Bom, o meu jogo inesquecível, eu sou da geração Guga, né? Eu ali em 97 ele surge ganhando o Roland Garros, eu começo a acompanhar naquele Roland Garros ali com 12 para 13 anos de idade, então é difícil fugir de jogos do Guga, né? Tem outros tantos fora o Guga, mas tem alguns Guga que são brilhantes, assim. O do coração na quadra contra o Michael Russell, né? Em 2000, né? Oitavas de final, match point contra, né? 2 sets abaixo, o cara jogando muito, ele não jogando tão bem. E ele encontra formas de levar para o quinto set e vencer, né? Ali. E ser campeão do torneio depois, né? Ser campeão ainda. E desenha o coração de novo na final, né? E escreve GTM, Roland Garros na camisa. Acho que esse jogo é muito marcante, significativo. Embora o Guga tenha vários jogos em Roland Garros de recuperação, de sair de situações difíceis, contra o Kafelnikov, então nem se fala. Mas tem um jogo do Guga que é um pouco low profile, né? Até porque é meio de Grand Slam, terceira rodada. Que ali, inclusive, eu acho que ajudou a apressar a lesão dele, porque ele fez muito esforço, né, em um jogo contra um sacador e voleador, teve que abaixar demais. Max Mirny, 2001, US Open, terceira rodada. O Guga tomou 2-7-0, 2 tie breaks. Depois ele vira 7-6, 7-5, 6-2, um jogaço. O Max Mirny, né, chamado de a besta, né? Atual técnico do Zabalenka, né? Max Mirny. Sacava demais, né? Sacava muito. Foi top 10. Você entende disso daí, né? Do mundo de dupla, se eu não me engano. Sacava um animal. Era a besta, o apelidinho do cara. Desse tamanho, parecia um monstro, né? Exército russo. Exato. É da minha geração total. Que sacou muito. Esse jogo foi um jogo em que os dois jogaram demais, né? Com pouquíssimos erros não forçados, até porque não tinha muita troca de bola também, né? O cara tava sempre o tempo inteiro pressionando. Sim. E esse jogo o Guga tava assim, muito afiado nas devoluções. Até porque se não tivesse também teria perdido, né? O Max Mirny jogou muito e o Guga jogou um pouquinho a mais ainda, né? Então, esses, para não citar outros tantos do Guga, né? Mas esses dois jogos são fantásticos. Sim. E a final, que é filme, tem um documentário, assistam, Strokes of Genius, a final de Wimbledon 2008, né? Sim. Federer e Nadal. Vão até quase anoitecer o dia, quase que acaba, tem que encerrar na segunda-feira. Do Nadal, né? Primeiro Wimbledon do Nadal, assim, tinha perdido 2 finais anteriores para o Federer, né? Sim. 6 e 7, em 8 consegue. Tem um documentário, quem gosta de assistir, Strokes of Genius. Em português eu não sei o nome dele, o título, mas procurem, vocês vão achar, tem disponível em plataformas. Esse jogo é um dos jogos assim, mais brilhantes da história como um todo do tênis, né? Tanto aqui não é à toa que virou um filme. Escolhi bem também, né? Ótimo. Razoável. Muito bom. Vamos passar a régua e encerrar a conta? Bora. Mas eu não vou te deixar ir embora sem antes a gente dar aquele palpitão que eu falei, né? O que temos aí? Vamos palpitar sobre João na gira de Saibro. Você acha que ele consegue... Tá até fácil responder essa, né? Superar esses 140 pontos do ranking, consegue defender? Eu acho que sim, com facilidade, mas você prevê alguma beliscada aí? Uma semi do Masters 1000, uma final do ATP 500, algum título de repente? Você consegue enxergar isso? Ô Lucas, assim, eu acho que, como eu te falei, é uma expectativa muito grande, eu acho que ele tem todas as condições, que ele vem para a temporada de Saibro muito mais maduro do que ele estava no ano passado, mas vai depender muito dos sorteios, das chaves, das rodadas iniciais.
Nós arriscamos os palpites em relação ao jogo dele com o Sinner, em relação ao jogo dele com o Alcaraz, depois arriscamos o palpite na final contra o Lerretica, e estavam prognósticos até muito mais fáceis de a gente cravar alguma coisa, né? O que eu posso te dizer é que eu acredito muito que ele vai superar essa marca de 140 pontos, porque eu acho que ele é perfeitamente capaz de esse ano. O ideal seria que ele conseguisse, acho que já fechou o Roland Garros e não vai ser cabeça de chave, né? Não fechou ainda, né? Ele tá hoje, o João, com 1.115 pontos. 39 do ranking. 40. 40, então. Caiu uma. São 32 cabeças, né? O 32 é o Moutet, francês, que tá com 1.403 pontos. Basicamente, 300 pontos a mais, quase. Então, assim, dá. Eu tô bem, dá pra virar a cabeça de chave. Eu tô bem contido. Eu acho que neste momento de maturidade do João, se fosse 4 torneios na quadradura agora, eu acho que eu estaria com muito mais esperança de que ele pudesse realmente fazer resultados muito interessantes. Mas no Saibro, como eu te falei, é todo mundo igual. Assim, é muito difícil. Dá uma nivelada boa, né? Dá uma boa nivelada, e eu acho que vai ser um teste de fogo pro João. E tem chave também, né? Às vezes pega um cara bom de ranking. É, por isso. Tipo o Bendo Nagashima, que é 33, mas é bom de quadra rápida, né? É bom no Saibro. Você dá uma sorte às vezes, né? Sem ser cabeça de chave, vai fatalmente pegar um jogo duro na segunda rodada. Exato. E pode ser, às vezes, um jogo duríssimo, como aconteceu com ele nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami. Se ele é cabeça 8, 10, 12 do torneio, ele jamais pegaria o Sinner e o Alcaraz. Que seja o 32, né? Vai pegar só Sinner e Alcaraz se pegar numa terceira rodada, né? Como pegou o Draper e o Roland Garros. Que nenhum cabeça antes da terceira rodada. Exato. Exatamente. Já ajuda, mais né? provavelmente, por ser cabeça de chave número 32, vai topar com os principais. 3 ou 4 do mundo ali. Exato. A partir do momento que ele for cabeça 10, 12 do torneio, esse tipo de bucha vai vir um pouco mais pra frente no torneio, né? Eu acho que o João tem grande chance de fazer ali, pelo menos nessa gira, em 5 torneios. No mínimo, vou chutar até baixo, ser prevenido aqui, precavido. Uns 500 pontos. Eu gosto desse número. 500 pontos, que vai jogar ele mais ou menos no ranking ali para próximo de top 30. Vai ficar ali em 31º, 30 ou até 29. Subtraindo 140 e... Ele fica mais ou menos ali, vai ficar próximo de top 30. É. Eu acho que ele faz isso até com uma tranquilidade, uma certa facilidade. Apostando que ele pode chegar até próximo de 800, talvez numa gira muito boa, encaixar uma chave boa no Masters 1000, encaixar 1.000 pontos. Não que ele vai vencer o Masters 1000 e encaixar num torneio só. Lembrando que 1.000 pontos é praticamente toda a bolsa que ele tem. Ele tem 1.100. Exato. Né? Mas eu confio que ele possa, nos 5 torneios, com esse mental legal de falar, ó, tenho só 140 a defender. É que são 5 torneios com muito ponto, né? São 3 Master 1000, um 500 e um Grand Slam. Por isso que eu confio que ele pode. 500 eu acho bem plausível. Sim. E aí, de 500 a 1.000, é real, ele consegue, acho que é também alcançável. Sim. E 1.000 para mim seria uma meta fantástica, fabulosa, que ele acho que é capaz, só que aí não é tão fácil. Depende de chave, de quem pega, de como ele vai estar se sentindo. Vamos ver, vamos acompanhar agora. Vamos aguardar. Legal. Adriano, obrigado. Obrigado, Lucão. Valeu. Bora mais um, fechamos, né? Boa. Pessoal, obrigado pela participação, pela companhia, pela sua audiência. Sempre aqui agradecendo nossos parceiros, né, quem confia no nosso projeto. A The Phoenix, áudio, vídeo automação para sua casa e para o seu negócio também. E a Academia de Tênis AF Esportes. Te vejo na semana que vem. Um abraço, até lá.